Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula de botânica. Importante a saber agora o que é o androceu e a polinização. Talvez polinização vocês saibam um pouco mais. O androceu está ligado diretamente à polinização. O que acontece? O que é o androceu? Tá? O androceu é a estrutura chamada reprodutor masculino vegetal. Ele é constituído de unidades de estames, tá? O estame, para quem não sabe, é dividido em três partes: antera, filete e conectivo. A antera é a parte fértil, onde ocorre por meiose, a formação de quem? Dos pólen, que são fundamentais no processo reprodutor. Estão no interior de um maciço celular chamado saco polínico. Muito semelhante ao que você já ouviu falar sobre os seres humanos. É importante também lembrar que o saco polínico, é chamado de célula-mãe binucleada, que também é o grão de pólen. Quando o grão de pólen germina, é importante lembrar que origina-se no tubo polínico, também conhecido como gametófito ou microprótalo, que é pouco desenvolvido no ponto de vista do visual da gente. O núcleo germinativo divide-se em mitose e origina dois núcleos espermáticos. Aí, no caso, são os gametas. Olha aqui o exemplo, olha o desenho que ajuda bastante a vocês. Veja aonde está a antera, o conectivo, o filete e aonde está o saco polínico. Produz o quê? Célula-mãe do grão de pólen, que por meiose produz micrósporos, que por mitose produz os grãos de pólen e, obviamente, esse grão de pólen tem uma estrutura reprodutiva que é bem representada nesse desenho. O importante é lembrar o papel que ele tem e o que ele forma. Aqui, como é que faz a germinação do grão de pólen? Ele entra na formação lá embaixo e, ao mesmo tempo, o que acontece? Ele vai se desenvolvendo por várias etapas do chamado núcleo vegetativo e núcleo espermático. Até que quando ocorre a saída do pólen, é importantíssimo que esse período a gente chama de germinação do pólen. Então que ele fique exposto para ser absorvido ou para ser captado, para ser levado por alguém. O processo de transporte desse grão de pólen de um ser vivo para outro ser vivo, quer dizer, no ponto de vista de um indivíduo para outro indivíduo vegetal, é o processo chamado de polinização. Ele leva da antera até o estigma do ginoceu. Então lembra que o androceu é o masculino e o ginoceu, o que ele é? Ele é o feminino. Toda polinização pode ser direta, indireta ou cruzada. A chamada direta ou autopolinização, quando ela cai na própria flor. Muitas vezes as flores têm a parte masculina e a parte feminina. A autopolinização sempre tem o quê? A descendência homozigótica. Por quê? Reproduzem entre eles mesmos. É o chamado processo hermafrodita. Os indivíduos mais adaptados para sobreviver justamente são aqueles que estão o quê? Que produzem de indivíduos diferentes, justamente porque existe uma variabilidade genética maior. Agora, lembra que o processo de autofecundação é um mecanismo para preservação das espécies, que muitas vezes não estão em condições de fazerem o processo cruzado da reprodução. Isso é fundamental. A dicogamia, nada mais é que o amadurecimento para que não ocorra o que? A autopolinização. Significa o quê? As estruturas masculinas e femininas daquele vegetal, ora, o masculino um período, o feminino um período. Eles têm nome. O processo geral de amadurecimento em períodos diferentes, isso na espécie vegetal é comum. Não é igual em outros animais, que não existe animais hermafroditas ou vegetais hermafroditas que não têm essas características, de algum jeito acabam ajudando o processo de variabilidade genética. No caso vegetal, existem dois tipos de dicogamia. A protandria, onde primeiramente amadurece os órgãos masculinos e posteriormente os órgãos femininos. A protonginia, que é exatamente ao contrário. Os órgãos femininos são amadurecidos antes e os masculinos depois. Você vai perguntar, mas por quê? Para não que ocorra a autofecundação, por quê? A maioria dos angiospermas são o quê? Hermafroditas, tá? E os que são, precisam resolver essa situação, e um mecanismo da natureza foi esse, amadurecimento em períodos diferentes. Ora, agora vamos pensar aqui. Existe a dioicia, indivíduos com sexos separados, tá? A dioicia é o aparecimento de indivíduos com sexo separado. Então, o indivíduo ou é masculino ou é feminino. A ercogamia, ocorre uma barreira física entre o androceu e o ginoceu que não permite que indivíduos que sejam hermafroditas façam a autofecundação. Então, ercogamia, quando simplesmente a barreira física impede o processo de polinização. A dioicia, que eu citei anteriormente, é quando os sexos são separados. Dio, Dio são dois. A heterocilia, onde justamente
A estrutura não é uma barreira física, mas estruturas, uma é maior do que a outra. No caso aqui, filetes curtos e estiletes longos das flores. Isso não permite que haja uma autofecundação, porque eles estão quando estão muito próximos, acaba facilitando. E a autoesterilidade, no caso, aí o que acontece? O pólen que ela produz, muitas vezes, não é o apropriado para fecundar o próprio gineceu ou a própria estrutura feminina do próprio vegetal. Então ele precisa do quê? De um outro vegetal para que possa fecundar. Ele produz pólen, mas o pólen é estéril. Já existe também, o que a gente pode dizer para vocês, a polinização indireta ou cruzada. E aí é muito interessante, porque aí esses vegetais, de certa forma, e veja, não é fecundação, é o processo de polinização. Polinização é o transporte do pólen. Ela é transportada por o quê? Por alguma coisa externa. Existem vários mecanismos de polinização externa. A chamada direta ou cruzada, que alguém precisa carregar o pólen. No caso, a gente diz que os indivíduos ficam melhores em função do que? Da próprio processo de cruzamento, né? Isso ajuda o processo de formação de indivíduos mais variados, mais heterozigóticos, entre outras coisas mais. Então nós temos, por exemplo, famosa, a endofilia. O que é entofilia? Nós temos o que? A entomofilia. A entomofilia é feita por o que? Por insetos. Entomofilia. Grava bem esse nome. Por insetos. A mais popular é a abelha. Mas a gente pode ter o que? No caso, o besouro. No caso, muitas vezes, outros insetos da natureza, que vai ajudar nesse processo. Ele entra para buscar alimento na flor e sai com o pólen e acaba polinizando em outra flor, em outra árvore, em outro vegetal. A ornitofilia, que é feita por quem? É feita por pássaros que vão buscar alimento na flor e acabam levando no seu corpo ou no bico, muitas vezes, o pólen para outro local. Então, a natureza está ajudando. Então, é um processo feito por animais, tá? Mas quando você quer especificar que tipo de animal é, a gente cita ele. A nemofilia. Já a nemofilia, o que ele é? É através do vento. Lembra de anemômetro? Anemo quer dizer vento. Então, o vento acaba empurrando e levando. Muitas vezes, um pólen bem leve. Isso também é um facilitador para que esse processo ocorra. Todos eles são aleatórios. Diferente da gente que põe o gameta masculino dentro e garante que houve fecundação. Aqui não, aqui ele tem que produzir um monte de pólens para tentar captar e fecundar poucas outras fêmeas dentro do mundo vegetal. Tem a quiropterofilia, que é justamente o que? Através dos morcegos. Então o morcego também tem um papel importante. Ele não é só da fantasia que nós temos, que ele come frutas, ou que ele é vampiro, ou que ele traz doença. Ele pode também, mas existem os chamados morcegos que usam o processo de captar alimento das flores e acabam sendo grandes polinizadores também. E por fim, dentro do grupo de polinização indireta, nós temos a chamada hidrofilia, que é o processo que a água, muitas vezes a chuva, que acaba ajudando o processo de levar o pólen para longe e fecundar na outra flor e no outro vegetal. É bem simples essa parte, acho que a parte masculina e a polinização é muito legal e eu tenho certeza que vocês vão tirar a melhor nota nos vestibulares e nos exames que vocês estão fazendo. Mas ainda assim, pintou essa dúvida, não tem problema. Pode escrever, manda uma mensagem para mim, eu respondo com o maior prazer. Mas antes disso, por favor, compartilha, se inscreve e dê seu like para que o nosso canal possa crescer ainda mais e você possa ter melhores aulas, mais conteúdo e que vai fazer você um grande aluno no vestibular, tá bom? Bons estudos!